Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos para falar da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E como eu tenho dito, a Bíblia é um livro sensacional e ele é de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver isso na prática, estudando a Palavra de Deus. E desde já eu peço que você deixe o seu like, seu joinha aí, tá? Que Deus abençoe. Se puder deixar alguma coisa nos comentários, um amém, um Deus abençoe, será muito bem-vindo, tá? Se precisar de oração, de estudo da palavra de Deus, também estaremos disponíveis para dar mais esclarecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Eu comecei no Evangelho em 2004, né? Ali eu estava com depressão, né? Desistindo de algumas coisas e aí comecei para a igreja, né? E aí foi uma luta, né? Passei por uma primeira igreja durante 5 meses e depois teve uma segunda igreja na qual eu aceitei Jesus Cristo, né? E como eu já estava 5 meses já estudando a palavra de Deus, quando eu cheguei nessa segunda igreja, passou-se a primeira semana, Deus tinha abrido as portas de emprego, depressão tinha ido embora e tal, né? E ali eu tinha um carro, né? Na época, pelo estado dele, valia R$ 1.000 e consegui vender naquela mesma semana, né? Após ter aceitado Jesus e, né? Na primeira igreja eu já tinha aprendido a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Aí quando eu chego nessa segunda igreja, que eu já, na outra semana já fui, de terno não, de camisa social, calça social, sapato e tal, e levando um dízimo de R$ 100, né? O carro que eu tinha vendido na época valia R$ 1.000, não tava lá essas coisas, mas eu levei o dízimo lá, né, de R$ 100. Então na segunda semana, né, o pastor vendo aquilo, né, o camarada deu dízimo, né, trocou as vestes, né, aí ele falou assim, bom, agora vamos batizar, né, vamos batizar, vamos marcar a data do batismo. Aí eu falei assim, não, né, eu tenho uma filha de 6 anos, né, na época, né, tenho uma filha de 6 anos, moro junto há 6 anos, e ali eu falei, primeiro eu vou casar, depois eu me batizo, certo? Mas aí aquele pastor, ele falou assim, não, mas você já tem uma filha de 6 anos, já mora já junto há certo tempo, Deus considera vocês como casado. Aí eu falei, não, eu vou batizar, depois aliás, desculpa aí, eu vou me casar, depois eu batizo, certo? Beleza? Beleza. Não por satisfeito, né? Aquele pastor, ele fez uma pregação e na pregação dele, ele insinuou que eu estava fugindo da graça. Mais ou menos isso aí, entendeu? Mas não, né? Como eu já tinha lido 1 aos Coríntios, se não me engano, depois você pode pesquisar na Bíblia aí, né? No capítulo 7, ali diz assim que aquele que está abrasado, né? Que está junto, está em pecado. O pai que dá a filha em casamento não peca, né? Então eu já conheci essa palavra já. E depois, né, nessa segunda igreja, eu tive outra surpresa, né? Tinha um irmão que pregava lá, né? Era de lá mesmo e pregava muito bem. Aí eu fui, né, assim, tal, emocionado, tal. Fui conversar com ele e falei assim, irmão,
me dá uma dica aí, como é que lê a Bíblia e tal? Né? Eu já estava lendo a Bíblia já há mais de 5 meses. Me dá uma dica aí como é que lê a Bíblia? Ele falou, então, irmão Léo, lê só o Novo Testamento, porque o Velho Jesus aboliu. Eu falei, sério, mano? Nossa. E eu já tinha lido Mateus 5:17 em diante. E vamos ver o que a palavra fala ali em Mateus 5:17 em diante. Vamos lá. Mateus 5:17, vai o versículo 17, 18, 19 e o versículo 20. Vamos ver o que a palavra fala aqui. Olha só. Tem um título assim: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Olha só. Ele não veio revogar a lei, mas para cumprir. Vamos lá. Continuando aqui o estudo, tá? Curta, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem. Ela é muito importante para esses últimos dias, né? Nos quais estamos cercados de muitos falsos profetas, né? Que simplesmente acha que a coisa é muito simples, mas não é. O Evangelho, a palavra de Deus, salvação, ela é fácil de entender, porém é um pouquinho complexa, né? Então você, quando lê a Bíblia, lê um versículo, você tem que olhar para o seu coração, para a sua mente, né? Olhar para você e ver se você está de acordo com aquilo que Deus pede, aquilo que Deus fala. Né, em Hebreus lá dá uma dica bem extraordinária, né, que devemos tirar o véu da nossa face para que o evangelho da glória de Deus se resplandeça, né? E tirar o véu, o que significa? Quando Deus ele deu ali os mandamentos escritos em duas tábuas de pedra, né? Uma fala do meu amor para com Deus e outra fala do meu amor para com o próximo, né? Não é fácil, né, viver isso na prática, mas a palavra do Senhor nos diz que na carta à igreja a Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a palavra da minha perseverança. Então, a palavra da perseverança que o Senhor fala aqui tem a ver com obediência à sua palavra e aos seus mandamentos. E se tiver alguma dúvida, vai na descrição do canal lá, vai estar escrito lá alguma coisa de uns versículos, uns 2 versículos bem importantes, né, sobre o testemunho de Jesus, né, e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então vamos lá, vamos ler aqui, Mateus 5:17 em diante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, olha só, até que tudo se cumpra, né? Eu li o 17 e o 18. Depois nós vamos ler o 19 e o 20. Olha só o que Jesus está falando aqui. Vai haver embates, vai haver discussões, dissensões a respeito da lei, né? E até mesmo do sábado. Vão tentar me matar por causa do sábado, mas eu sou o Senhor do sábado, assim diz ele. Então, o que Jesus fez ali? Né? Ele dando já aqui essa explicação em Mateus 5:17. Né? Vai acontecer brigas, né? Vai ser terrível, vão tentar me matar, mas eu não vim para mudar a lei, os profetas, eu vim para cumprir. Então, se você prestar bem atenção na palavra de Deus, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele, né, todos os sábados, ele estava na igreja. Naquele tempo falava-se sinagoga.
ensinando a palavra de Deus, curando, libertando, abençoando as pessoas, abençoando as vidas, né? E ensinando sobre o reino de Deus. Olha só que interessante. Então, Jesus, ele disse assim, ele quer dizer assim nessa palavra aqui, ó, eu vou, certo, quebrar todas as regrinhas que esses falsos líderes colocaram a respeito ou em volta da lei, e principalmente do mandamento do sábado. Então, o que Jesus faz? Vamos lá. Jesus pega e cura um paralítico, né? Ali no tanque de Betesda, né? Ali conta a história de que as águas se moviam em certo tempo, né? Ou um anjo descia e as águas se moviam, e aquele que mergulhasse primeiro, caísse primeiro na água, era curado de toda enfermidade. Então aquele homem já estava ali há muitos anos ali, né? À espera de um milagre, à espera de uma ajuda, né? Que paralítico não conseguia se mexer, né? Basicamente nada, né? Então Jesus, ele chega ali e começa a conversar com este homem, né? E qual foi a regrinha que Jesus quebrou neste momento? Olha só, que extraordinário. Então, criaram-se leis em volta ali, né? Do mandamento sabático, do sábado, que não podia carregar nada, nada mesmo, né? Nem um lenço, né? Então, assim, e se eles carregavam lenço, eles costuravam no bolso da roupa para dizer que aquilo fazia parte da roupa, entendeu? Então não podia fazer isso. O que Jesus faz? Né? Jesus cura aquele homem no dia de sábado, né? E fala para ele: toma teu leito e anda, toma tua cama e anda. Eu que sou nordestino lá, né, da Bahia, lembro da esteira, né? A gente às vezes dormia em esteira ou descansava numa esteira, tal. Ali voava no chão. Então vamos dizer, Jesus falou assim: tome a tua esteira e anda, né? Olha só, e não podia carregar nada no dia de sábado lá por causa, né, daqueles falsos líderes daquela época que introduziram isso, né, na palavra de Deus, né? E isso é muito perigoso quando nós acrescentamos ou falamos algo que vai além da palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fala que isto pode ser maligno, seja maldito, né? Este evangelho falso. Então vamos lá, nesse canal Léo F, né? De Léo Ferreira, revelação da verdade. Olha lá, revelação da verdade. Aqui estamos com o coração e com a mente limpa para trazer ao povo, né, esta mensagem maravilhosa da palavra de Deus. Jesus já nos salvou. Olha que benção. Curta, compartilhe. Jesus já nos salvou. Se inscreva no canal também para, né, acompanhar aí nos vídeos, né? Vão estar espalhados aí vários versículos, né, nas descrições do lado, shorts cortado ali, né, com versículos na frente, tal. Preste muita atenção nesses versículos, né? Estou gravando agora, né? Já faz 8 meses que comecei a minha segunda tentativa, né? Eu tive uma primeira tentativa o ano passado, em setembro, né? E aí passou-se os 2 meses ali, né? Não deu certo, né? Tive dificuldades com isto, né? Não tive equilíbrio para agir corretamente e no tempo certo, né? Agi muito na ansiedade, né? E tive muitas complicações por causa disso, né? E aí, né, em setembro, eu passei janeiro meio doente aí tal. Deus abençoou. Eu queria desistir deste caminho, né? Eu ia trabalhar de qualquer coisa, ia trabalhar qualquer dia, mas ali Deus provou que eu não tinha que parar. Depois eu conto mais sobre isso. Mas vamos lá continuar com a palavra de Deus. Então já faz uns 8 meses, né, que eu não gravei mais um vídeo assim pessoal.
tem os 2 primeiros lá, e ali eu estou trabalhando com uma empresa, né? E essa empresa, para trabalhar para ela, foi uma coisa sensacional assim para mim, porque eu estava bem humilde, não estava falando nada da palavra de Deus, então eu fiquei bem na minha ali no começo desse trabalho, né? No qual eu trabalhei ali, acho que 1 mês e pouquinho tal. Ele foi uma porta de escape que Deus me deu. Então, para essa empresa, né, a pessoa que estava cuidando lá do serviço, né, eu cheguei numa sexta-feira lá e ele falou: ó, aqui nós trabalhamos assim, nós trabalhamos de domingo a sexta-feira. Na sexta-feira, né, 5 horas nós tem que estar indo embora. Olha só, vocês vão entender isso depois. Nas 5 horas, na sexta-feira, nós temos que estar indo embora, porque, né, os donos, eles têm seguem a palavra de Deus, a Bíblia e tal. Não foi bem assim que ele falou, né, mas estou interpretando assim: seguem a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a gente não trabalha dia de sábado. Olha só, para uma pessoa que queria trabalhar de qualquer coisa, qualquer serviço para ali, né, se esforçar, tal, poder cuidar da família, né? Então, ali foi sensacional, né? Se você ver os 2 primeiros vídeos, eu estou em um lugar, né? E ali é uma distribuidora, uma autopeça, né? Distribui todo tipo de peça para veículos, né? É a Vespor Automotive, né? Então, quando eu estava terminando ali, né? Já quase terminando a obra e tal, ou em certo ponto, aí eu voltei ali depois das 9 horas da noite, né? Parar o serviço, estar parando o serviço e gravar uns vídeos, né? Então vamos lá. Então é isso, olha só, que tremendo a palavra de Deus. E estaremos falando mais sobre isso, porque é muito importante isso. Vamos terminar aqui a leitura, né, de Mateus 5,17. Eu já li o 17 e o 18. Agora vamos ler o 19, né, e o 20. Olha só. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, olha só, aquele, porém, glória a Deus, né? Que os observar e ensinar, né? Esse será considerado grande no reino dos céus. Olha que palavra linda. Aquele, porém, que os observar e ensinar. Olha só, está falando observar e ensinar, né? Por quê? Porque não é fácil guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Os 10, né? Ali também teve uma perguntinha para Jesus, muito capciosa, vamos dizer assim, né? Querendo pegar Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito, mas ele é o Senhor de todas as coisas. Então, olha a pergunta que fizeram para Jesus. Mestre ou Senhor, tal. Qual o grande mandamento na lei? Aí Jesus responde, né? O grande mandamento da lei: amarás ao Senhor teu Deus de todas as coisas, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então ali, olha só, Jesus fala 2 vezes. Mas qual o significado dessas 2 vezes? Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai guardar os 4 primeiros mandamentos da lei, ou ele vai observar, olha lá, certo? Ele vai observar os 4 primeiros mandamentos da lei, que é a primeira tábua de pedra, que Deus escreveu, né, com seu próprio dedo, e isso por 2 vezes, tá bom? Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai entender isto muito bem. Agora, se você ler só da metade para frente, sei lá, de trás para frente, não vai dar certo. Se você não entender o princípio da criação, o princípio de Deus, você não vai entender nem o meio e nem o fim. Não vai entender nada. Então, para que você compreenda a Bíblia por inteiro, você tem que conhecer a essência, né,
da qual nós fomos criados, como nós fomos criados, né? E que somos pó, nós não somos eternos, nós não temos uma alma eterna, nós somos uma alma, porque lá em Gênesis relata assim, quando Deus soprou o fôlego de vida sobre ali, né, aquele boneco de barro ali que Deus criou com as próprias mãos, né, soprou nas suas narinas, né, ali fala assim, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, ser alma vivente. Então, nós, eu, você é uma alma. Nós não temos nada além ou fora do corpo, né? A Bíblia relata ali claramente que, né, nós teremos que trabalhar depois desse pecado aí, né? Que foi cometido ali, né? Deus deu de tudo para Adão e Eva, de todas as árvores do jardim. Deus, né, só queria que eles não mexessem com uma árvore. Então ali já está um princípio do dízimo, né? Então Deus nos dá várias coisas aí, né? E nos pede, né, uma parte delas, né? Nós vamos ver isso também aqui, né? Inclusive o sábado ele funciona dessa maneira. Deus nos dá 6 dias para fazer as coisas de casa e fora de casa. E ele pede um só. Ele fala assim, não toque neste mandamento. Me sirva neste dia. É o dia da criação, da semana da criação, no qual eu criei todas as coisas. Assim diz o Senhor Jesus, o Senhor do sábado. Então é isso aí. Jesus começa a quebrar as regrinhas que eles tinham posto em volta deste mandamento, né? Não podia carregar nada. Aí Jesus vem e fala, olha, né, estás curado, toma o teu leito e anda. Então nós vamos vendo depois aquele homem carregando aquilo, aí ali houve um embate ali, quem foi que te mandou fazer isso? Né? O homem que me curou mandou, toma a tua cama e anda. E ele foi embora, ele ia deixar a caminha dele ali, ou a esteirinha dele descansar, ele ia deixar não, né? Toma o teu leito e anda, né? Não há pecado nisso. Ele não está trabalhando materialmente. Jesus não ensinou ninguém a trabalhar materialmente no sábado. Ele fazia as boas obras, ele pregava o evangelho, né? E ele cura, né, pessoas ali, e ele fala assim, né? Ele é criticado. Aí ele pega e fala assim, portanto, é lícito fazer o bem no sábado, né? E temos aí, né, uma contrafação muito perigosa, né? Nós temos um domingo, certo? Que esse domingo não era para se chamar domingo. Depois você vai entender mais sobre isso. Era para ser a primeira-feira, primeiro dia da semana. O que significa feira? Labor, trabalho. Nós teríamos que trabalhar, né, na primeira-feira, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, né, um pouquinho abaixo, né, próximo ali do pôr do sol, porque aí vai começar o sábado. E a Bíblia deixa bem claro, quando Jesus ele é crucificado ali numa sexta-feira, né, e aí ele morre ali na cruz, né, após, né, vários acontecimentos ali, né, por causa dos nossos pecados. O negócio foi tão sério, né, que ele teve uma morte rápida ali, né, transpassaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele morre ali pouco antes do pôr do sol, e a Bíblia relata, se você pesquisar no Google, qualquer palavra que eu falo da Bíblia lá, você falar, o Google vai te levar ao versículo na Bíblia. Se você lembrar de alguma coisa, fale lá no Google lá, e ele vai te levar a passagem, o versículo certinho da palavra de Deus. Então vamos lá. Ia começar, era o dia da preparação, olha só, era sexta-feira, e ia começar o sábado, né? E ali José de Arimateia ali com influência ali foi e pediu o corpo do nosso mestre para ser sepultado. Então, né? E ali, né? Houve vários acontecimentos ali e embalsamaram ali o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e
colocaram ele ali numa sepultura na qual ninguém ainda tinha sido enterrado nela, né? Então olha só, que maravilha, né? Então, mais uma vez, o Senhor do sábado, ele dá exemplo, né? Deus, quando criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, né? E depois ali abençoou o dia de sábado, santificou, porque nele descansou de todas as suas obras. Olha só, Deus não precisava de descanso. Ele pega e descansa ali, né? Que maravilha! Dando exemplo. Assim como Jesus nos deu exemplo, ele não tinha pecado. E ele se batizou, né? E houve até uma certa contradição ali, né? João não queria batizar Jesus. João falou assim, né? João Batista, eu é que tenho que ser batizado por você. Jesus falou, não. Importa que cumpramos a justiça de Deus. Amém? Olha só, ele deu exemplo até no batismo, né? Devemos nos batizar, tomar uma posição diante de Deus, né? Para ter acesso a essa graça maravilhosa, né? E depois, né? Continuando, prosseguindo ao alvo, observando aos mandamentos de Deus e se esforçando para o guardar. Como diz ali na carta à igreja a Filadélfia, né? Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a palavra da minha perseverança. Qual é a palavra da perseverança de Jesus? Olha aí, curta, compartilhe, deixe o seu like, deixe um comentário para eu identificar que você está aí me vendo, né? A gente com o tempo vai estar, né, orando, né, por todos os inscritos no canal, né? Seja ele, né, guardador dos mandamentos de Deus ou não, né? Quando eu aprendi esta mensagem, eu demorei uns 3 anos, né, orando a Deus, pedindo a verdade, né, também sobre isto, e como é que eu ia fazer para obedecer ou para observar aos mandamentos de Deus. Não foi fácil. E nesta época eu já estava na terceira igreja. Olha só, primeira igreja 5 meses, segunda igreja 2 meses, a terceira igreja eu passei mais de 4 anos. Porém, né, há 3 anos atrás, ou no comecinho, eu já estava ali, né, bem atento à palavra de Deus e aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Vamos tentar finalizar aqui no último versículo, né? Mateus, capítulo 5, no versículo 17 e diante. Já lemos o 17, o 18, o 19, agora vamos ler o versículo 20. Olha o que diz aqui. Mateus 5, 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só, não se omitirá um i ou tio da lei que não seja cumprido, né? E se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no céu, né? Há uns dias atrás aí, depois do meu retorno, né, na empolgação, na ansiedade, eu tive uma má atitude. E ali foi me questionado, né, a respeito de uma música, né, Evangelho de Fariseus. E ali eu peguei e comecei a dar explicações para aquela pessoa que questionou-me a isso, né? Evangelho de escribas e fariseus. Olha só, aí eu peguei e falei assim para ela, então, não sei se esse vídeo vai apagar depois dos 30 minutos, mas depois nós continua, tá bom? Mas deixe aí o seu like, o seu comentário, né? Não deixe de curtir, tá bom? E compartilhe essa mensagem. Vamos lá tentar finalizar esta mensagem, que já vai passar de 30 minutos, né? É muito tempo, né? 30 minutos, mas vamos lá. Então, o mínimo no reino dos céus, ele nem vai entrar, tá bom? Então, aquele que observar será chamado grande no reino dos céus.
né? Vamos lá, um aspecto aí pode ser meio que entre parentes, né? Mas simboliza algo muito mais forte, né? E então é isso, né? Jesus, ele é maravilhoso. Ele provou que, né? Ele pode guardar o sábado, porque ele é Senhor do sábado. Tem muitas parábolas ali, outros significados, tal. Eu trabalho até agora, eu e meu pai, e sempre trabalhamos, ó, mas não materialmente, por dinheiro. O trabalho de Deus era em prol das nossas vidas, o trabalho de salvação. Então, vamos finalizar, olha só. Mais uma vez o Senhor dando exemplo, olha só, do descanso. Olha só, Jesus, ele morre ali antes do pôr do sol, ele é sepultado, e ali, se você pesquisar ali, ó, fala assim no finalzinho, Maria e as outras mulheres, né, viram como o corpo fora depositado ali no sepulcro, prepararam bálsamo e especiaria e foram para casas, né? E repousaram no sábado conforme o mandamento. Então ali está escrito assim, é só pesquisar aí, você vai achar, né? O Google é uma ferramenta extraordinária, né? E aí estamos com essa tecnologia, né? E ao nosso favor também, ao contrário, também muitas pessoas usando essas tecnologias, inteligência artificiais para mudar o rosto de pessoas, para colocar vozes de pessoas ali e dizerem mentiras. Então, olha só, Léo Ferreira, revelação da verdade. Aqui não tem mentira, aqui tem a palavra de Deus, a palavra de um Deus que já nos salvou. E agora ele quer tão somente que nós observamos aos seus mandamentos. E olha que promessa maravilhosa aqui, quando eu comecei a ler a Bíblia, né? De Gênesis ali, aí depois passei por Êxodo, a libertação do povo de Israel que estava ali escravo, né? Não tinha dia de descanso. E Deus liberta eles para trazer eles de volta ao descanso, para eles serem livres para servir a Deus e descansar. Então, se você ler ali Êxodo 16, você vai ver uma mensagem tremenda, maravilhosa sobre este mandamento, no qual por 6 dias descia do céu ali o maná, o pão vivo, né? Que desce do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João ele fala, eu sou o pão vivo que desce do céu. Olha lá, curta, compartilhe, deixe o seu amém, o seu like aí, e Deus abençoe poderosamente a sua família. Vamos finalizar com um verso tremendo da lei de Deus. Esta lei que for escrita em 2 tábuas de pedra. Olha só, isso tem um significado tremendo. Mais para frente eu falo sobre isso. Vamos lá então, Êxodo 20. Olha que mensagem maravilhosa. Êxodo 20, no versículo 6. Olha o que diz aqui. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que tremendo. Nós estamos aí à beira de algo terrível que está para acontecer. E esta palavra, ela promete que abençoará você e a sua família e guardará até 1000 gerações daqueles da sua família que os amam e guardam os seus mandamentos. Curta, compartilhe, deixe o seu like. Deus quer salvar. Aliás, Ele já te salvou. Agora Ele quer que você esteja, né, em pleno conhecimento da verdade. O conhecimento pleno de toda a verdade de Deus. Então, e posso deixar um recadinho por último aí, para você ficar bem esperto. Vamos ver aqui o que diz aqui a respeito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou conseguir achar agora. Deixa eu ver aqui. João, achei. Está separadinho aqui, graças a Deus, amém?
João 8, olha o que diz aqui no versículo 44. Olha só que perigo para aquele que não se firma na verdade, para aquele que não acessar, não cavar seus alicerces na palavra de Deus, no evangelho da salvação, no evangelho da verdade. Olha só, João 8, 44. Olha o que diz aqui. Olha que perigo, meu irmão e minha irmã. Vós sois do diabo, que é vosso pai, que quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha só. E aqui, em algum lugar aqui, fala assim, porque ele conhece toda a verdade, mas ele nunca se firmou na verdade. Então, todo aquele que ouve a verdade, que não esteja com a audição negligente, mas que ouve a verdade, que aceite a verdade na sua mente, no seu coração, para não ser selado com a mentira, com a marca da besta, com marcas do pecado. A sua mente tem que estar selada com a verdade, a razão que você carrega. Vamos explicar isso também para você, entendeu? Olha só, jamais se firmou na verdade. Desde o princípio, nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, lutei mais de 3 anos para, depois de 2004, para ter acesso a essa verdade que eu busquei de coração, Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Vamos, estar orando, amém, por você. Orem por mim, para que a cada dia mais e mais nós possamos se firmar na verdade. Olha aí, já vai para 37 minutos, meu Deus do céu. Mas volte lá, se não entendeu, para entender melhor a palavra de Deus. Curta, compartilhe, deixe o seu like. Jesus já te salvou. E agora Ele quer que você vença este mundo, que você ande na contramão do mundo e observe aos seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hosanas nas alturas. O nosso Rei, Ele está vindo. Ele está a caminho. A porta da graça vai se fechar. E que você esteja nela, nessa porta da graça, a qual o Senhor revela que muitos procurarão entrar e não poderão, e não conseguirão. Então, precisamos nos firmar na verdade e obedecer e observar aos mandamentos de Deus. Não é fácil, mas se reconhecemos o que é pecado e pedimos perdão para Ele, quando nós pecarmos em qualquer um destes mandamentos e nós pedir perdão a Ele, Ele vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Porque Cristo é a nossa justiça. O Deus Altíssimo é aquele que já nos confirmou a salvação. Em nome do Cristo Jesus. Amém.